Um dos principais aspectos que instigam curiosidade naqueles que não são familiarizados com as artes marciais japonesas e com isso o karatê é o conceito do Kiai. À primeira vista, o mesmo pode aparentar ser extravagante ou até mesmo incompreensível, tornando-se uma árdua tarefa desmistificar a real razão por trás dessa prática. Hoje dissertaremos sobre a definição metafísica e fisiológica do Kiai. Para entendermos o que é o Kiai, primeiramente deveremos compreender o que é o Ki. O Ki é a energia cósmica que envolve todo o universo, a energia vital que está presente em toda a matéria, no ar que respiramos, nas plantas que crescem, nos animais e, claro, nos seres humanos. Podemos dizer que o Ki é a energia da vida, a força primordial presente tanto no micro quanto no macrocosmo. Essa energia flui dentro de todos nós humanos e está concentrada no que comumente chamamos de Hara, nosso centro de gravidade corporal. Ao falarmos sobre o que é o Kiai, podemos dizer que este é a conexão de energias. Em outras palavras, é a combinação de nossa energia interna, o Ki, com a nossa energia externa, a matéria. Quando harmonizadas, originam uma nova força potencializada, onde o executante projetará toda a sua energia naquele determinado movimento. Para os mais céticos, é claro, essa explicação metafísica pode não ser o suficiente. Em termos científicos, podemos dizer que quando falamos sobre o que é o Kiai, este ocorre efetivamente quando a respiração vincula-se isocronicamente com a ação, exercendo assim uma tensão simultânea dos músculos que concentrarão toda a força empenhada em um único instante exato do impacto. Mas afinal, por que exclamamos em alto som o Kiai? Em verdade, tecnicamente o Kiai não é um grito, não pelo menos da maneira convencional, visto que o mesmo não é produzido a partir da garganta, mas sim o Hara. O som emitido nada mais é do que uma vocalização da expiração feita a partir da contração dos músculos abdominais, ou seja, quanto mais potente a contração, maior será o Kiai. Nesse ponto, é importante ressaltar que muitas escolas erroneamente doutrinam seus alunos a exclamarem a palavra Kiai ao aplicarem essa vocalização, o que é aceitável nos primeiros meses de prática. Contudo, o termo Kiai apenas se refere ao nome dado para o exercício, não ao som que deve se emitir de fato. O Kiai é um conceito natural e pessoal de cada um, que poderá ser manifestado através de diferentes sons. Os níveis de habilidade e força de espírito de um oponente podem ser muitas vezes identificados através do Kiai, de maneira que alguém que carece desses determinados atributos jamais poderá ser capaz de executar um Kiai autêntico e imponente. Essa afirmativa claramente pode ser observada no comportamento agonístico do próprio reino animal, onde animais como lobos ou tigres rosnam e rugem, a fim de demonstrar sua força e demarcar seu território, intimidando e desconcentrando assim seus adversários. Caso se sintam ameaçados ou em desvantagem perante esse comportamento, recuarão e evadirão antes mesmo do combate físico. No karatê, este é o Kyo, a falha corporal ou psicológica que provocamos em um adversário. Por fim, apesar de ser hoje presente em praticamente toda escola de karatê, o Kiai é relativamente uma prática nova dentro da arte. O mestre Choki Motobu ressaltou certa vez: nos velhos tempos, quando aprendíamos o Tei, hoje o karatê, deveríamos visitar secretamente a casa dos mestres, para não sermos vistos pelo público em geral, treinados no quintal enquanto ainda estava escuro,
e tentando não fazer qualquer tipo de barulho ao praticar com a makiwara. Até mesmo o bo e outras armas eram embrulhadas em palha para que nenhum som pudesse ser ouvido. Isso demonstra a forte cultura que o povo de Okinawa possuía em transmitir a arte em segredo até a era moderna, quando o karatê começou a ser lecionado em escolas e receber suas primeiras publicações escritas. Podemos presumir com esse fato que a prática do Kiai somente pôde ser empregada por volta do século XX, pouco mais de 100 anos atrás.